A paz do Senhor Jesus, a cada ouvinte da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Dorival Cardoso e tenho uma palavra da parte do Senhor para a tua vida. Quero compartilhar convosco um dos livros do Pentateuco, livros de Números, no capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 7, que está escrito assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, abre aspas, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, fecha aspas. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Quero intitular esta mensagem com o seguinte tema: reivindicando os nossos direitos através da justiça divina. Uma definição desta palavra, reivindicar, é o mesmo que reaver, readquirir, recuperar. O que é nosso direito ou nos pertence está na posse de outros. Zelofeade era descendente de Manassés, que era a tribo menor. Manassés, que era o primogênito de José e Asenate, que tiveram dois filhos, Manassés e Efraim, no Egito. Zelofeade era filho de Efer, ou Refer. E Zelofeade teve 5 filhas, e ele não teve filhos. Eu citei aqui o nome de suas filhas, de suas 5 filhas, e vou repetir: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. A partir do versículo 52 do capítulo 26 de Números, Deus diz a Moisés para dividir a terra, dividir a herança segundo os nomes de cada chefe de famílias, por nome de cada tribo. Porém, Zelofeade havia morrido no deserto por ter pecado contra Deus, e ele só teve filhas. Está em Números, no capítulo 27, no versículo 3. E no censo realizado por Moisés, por ordem de Deus, só contava os homens. Só os homens seriam herdeiros. Então as filhas de Zelofeade ficariam sem terra, ficariam sem herança, que seria direito de seu pai, que já havia morrido. No capítulo 27, versículos 1 e 2 de Números, as 5 filhas de Zelofeade se puseram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e diante da congregação, a porta da congregação, para reivindicarem o seu direito. Vamos ler aqui no capítulo 27, versículos 1 e 2. Está escrito assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, abre aspas, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla,
Milca e Tirza, fecha aspas, e puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo, ou seja, elas queriam a posse do que herdaria os irmãos de seu pai. Está lá em Números capítulo 27, no versículo 4, que está escrito assim: por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. No versículo 5 de Números, no capítulo 27, Moisés então leva a causa delas perante a Deus. Vamos ler, versículo 5 do capítulo 27 de Números. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E já no versículo 6 e 7 de Números, no capítulo 27, Deus disse a Moisés que elas estavam certas, que elas falavam retamente, que era direito delas. Vamos ler aqui no versículo 6 e 7 de Números capítulo 27. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes darás posses, são de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Então Moisés recorre a Deus para saber qual decisão tomar, se daria às filhas de Zelofeade o direito à herança. E Deus diz que sim, que deveria ele passar a elas o direito de seu pai. Mesmo que o pai já havia falecido, Deus diz que deveria passar a elas o direito de seu pai que havia falecido. Já no versículo 8, 9, 10 e 11, Deus muda a lei por causa dessas 5 mulheres, filhas de Zelofeade. A partir daquele momento, parentes receberiam de pais mortos a herança. Vejamos aqui os versículos 8, 9, 10 e 11 de Números capítulo 27. Está escrito assim: e falará aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Então Deus muda a lei por causa dessas 5 mulheres. Eu quero lhe perguntar neste momento, meu querido ouvinte da palavra de Deus, qual é o seu direito? O que você está reivindicando? A sua saúde? Sua família? Causa judicial? Algum benefício do INSS que retiraram de você e é teu direito? Algum imóvel? Emprego? Alguma herança entre família que você está reivindicando o direito? Eu não sei qual é a sua causa, o que você está reivindicando de direito, mas de uma coisa eu sei: Deus é justo e fará justiça. Se é um direito seu, Deus vai lhe entregar nas tuas mãos. Vamos levar esta causa a Deus. Vamos entregar nas mãos do Senhor esta causa que os homens estão agindo com injustiça. Porém, Deus age com justiça, com reta justiça. Em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, está escrito assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos entregar esta causa nas mãos de Deus. Assim como essas 5 mulheres, filhas de Zelofeade,
reivindicar o seu direito, vamos reivindicar o nosso direito perante Deus, e Deus agirá com reta justiça e lhe concederá aquilo que é de direito. Em Salmos, no capítulo 37, no versículo 18, está escrito: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Deus tem cuidado de nós. Deus é justo e fará justiça nesta causa. Em Salmos capítulo 2, no versículo 8, está escrito: pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Deus tem o melhor para você, meu querido ouvinte da palavra de Deus, e Deus vai mudar, aleluia, a lei humana. Não importa o que diga os homens, não importa se agem com injustiça, não lhe concedendo direito, Deus vai agir com reta justiça e vai lhe conceder aquilo que é por direito seu. Em Salmos capítulo 37, versículo 11: mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar, inteiro, completo, bem-estar inteiro. É assim que Deus faz, é assim que Deus age em prol dos seus. Deus nos dá o melhor dessa terra. Em Salmos capítulo 7, versículo 9: Deus justo, que sondas a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios, e ao justo ele dá segurança. Deus é justiça, Deus é reto, ele age com retidão, ele é correto. Deus é justo, meu querido ouvinte da palavra de Deus. Ele dá o direito a quem tem esse direito. Nele há equidade. Uma definição da palavra justo: reto, íntegro, correto, dá razão a quem tem. Ele está acima da injustiça humana, porque ele é justo. A justiça humana pode falhar, mas Deus faz justiça por você. Deus faz justiça por nós. Se é teu direito, Deus irá lhe conceder, assim como Deus concedeu às filhas de Zelofeade o direito que era de seu pai, que havia morrido no deserto, no pecado. Deus falou a Moisés que as filhas de Zelofeade falavam retamente, o direito era delas, e concedeu o direito a elas, e por causa delas Deus mudou completamente a lei mosaica. E nós vamos então, amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, orarmos neste momento e entregarmos essa causa nas mãos do Senhor, e Deus fará justiça por você, Deus fará justiça por nós. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos neste momento e oremos ao Senhor. Senhor Deus, poderoso Pai, segundo a luz da Tua palavra, Senhor, Tu és o mesmo Deus do tempo de Moisés. Tu és um Deus correto, Tu és um Deus justo, Tu és um Deus íntegro, Senhor, e dá o direito a quem tem o direito, ó Deus. Eu oro, Senhor, por esta pessoa agora, Senhor, entregando em Tuas mãos esta causa. Vá de encontro agora a esta causa, Senhor. Não importa, ó Deus, o que diga os homens, as autoridades humanas, Senhor, que agem com injustiça muitas vezes, Senhor, em prol da causa das pessoas, mas Tu és um Deus justo, um Deus correto. Toma nas Tuas mãos agora esta causa, age com reta justiça, Senhor, porque o Senhor não contradiz a sua natureza, Senhor. Tu és um Deus correto. Toma agora nas Tuas mãos, ó Deus, e assim, Senhor, como atendeu, Senhor, o clamor de Moisés, Senhor, pedindo para que entregasse nas mãos das filhas de Zelofeade o direito dela, Senhor, dá a esta pessoa agora que me ouve, Senhor, o direito, Senhor, que ela possa tomar posse, Senhor, daquilo que lhe é de
de direito, ó Deus, e o teu nome seja, Senhor, glorificado através, Senhor, desta vitória, em nome de Jesus, Senhor. Toma nas tuas mãos agora. Eu não sei, Senhor, qual causa, se é saúde, se é família, se é, Senhor, um direito judicial, se é algum auxílio, Senhor, algum benefício que está, Senhor, tentando receber do INSS. Em nome de Jesus, coloca as tuas mãos agora poderosas, Senhor, ó Deus, e age com reta justiça e dê vitória a esta pessoa. Em nome de Jesus, eu decreto através do teu nome, Jesus Cristo, a vitória desta pessoa, porque tu és um Deus justo e correto, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quem crer, diga amém. Que o Senhor Jesus lhe conceda aquilo que lhe é de direito. Ele vai lhe conceder e você vai testemunhar do poder de Deus através desta causa e da justiça divina através desta causa. Você vai testificar isso, que o mesmo Deus, nos tempos de Moisés, que concedeu às filhas de Zelofeade o direito que era delas, e também se concedeu, ele também lhe concedeu o teu direito, e a vitória é sua, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra e receba a vitória, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.